Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje a gente vai falar sobre a necessidade dos atiradores de pressão de redescobrirem os calibres tradicionais. Olá, pessoal, Ivanilda aqui com vocês. Esse assunto vai ser muito bom. Vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter e vamos descobrir o que o Charles trouxe pra gente em termos dessa dinâmica, desse conflito entre calibres que a gente vive aí no mundo do tiro. Isso que eu falei com o Leonardo para não ser polêmico, ele já fala, já vamos começa. falar de conflito chutando balde. E ó, gente, antes que vocês perguntem, sim, a Ivanilda, ela também virou vampirona do tiro de pressão, igual o Sandro, por isso que ela tá nessa escuridão aí. A gente acha que ela tá falando de um bunker subterrâneo, né? Que a iluminação é pouca. Mas vamos lá. O que acontece? Muito atirador, quer dizer, uma choradeira no meio do tiro de pressão ultimamente, por conta do quê? Da restrição dos calibres, né? O último decreto presidencial trouxe aí de volta a restrição no tiro de pressão dos calibres que não são restritos até 6 milímetros. Então, tudo acima de 6 milímetros se tornou novamente restrito. No caso do tiro de pressão, o mais afetado é o calibre 6,35, mas tem também o 7,62, 9 milímetros, que pela legislação atual, eles não são mais de livre compra, livre uso, não sabemos direito ainda se isso vai permanecer, se vai precisar o cara ter CR, como é que vai funcionar. Tá meio bagunçado isso ainda. E muita gente, mas esse não é o ponto do ChumboCast de hoje. Muita gente tá assim, meu Deus, o tiro de pressão acabou por conta disso. Ai, não tem mais, o tiro de pressão no Brasil morreu. Só que muita gente se esquece de que essa liberação de calibres é algo muito recente, aconteceu no último governo do Bolsonaro, quando o Bolsonaro liberou calibres. Até então, o atirador de pressão brasileiro sempre conviveu com essa restrição de calibres até 6 milímetros. Calibre 6,35, 7,62, 9 milímetros é coisa recente. As primeiras armas vieram faz aí o quê? 2 anos por aí. Então é uma coisa tão recente que a gente não tem provas e competições que aceitam esses calibres. Ainda temos aí, tirando o caso 6,35, temos mesmo 6,35, a oferta de modelos de armas e de chumbos ainda não é tão grande, e temos um vasto mundo aí de 4,5 e 5,5. E além dessa questão do decreto, a gente também está enfrentando no Brasil, todo mundo já sentiu, que o Brasil está numa crise econômica. Dinheiro está curto, as coisas estão aumentando de preço cada vez mais, o dinheiro perdendo valor, dinheiro difícil de conseguir. Então, todo mundo está começando a segurar os gastos. E tiro de pressão, queira ou não, é entretenimento, é passatempo. E entretenimento e passatempo em época de crise é o que sofre primeiro os cortes. Então o cara não vai deixar de comprar comida para comprar latinha de chumbo, ele não vai deixar de pagar conta para comprar latinha de chumbo para tirar. Então, nesses cenários, a gente tem que redescobrir os calibres 5,5 e principalmente 4,5. E nós vamos descobrir isso aqui por quê. Ivanilda, por que você acha que o pessoal tá tão desesperado? E assim, é generalizado. Inclusive, eu já vi gente que nem tem calibre 6,35 ou maior chorando as pitangas. Ai, acabou. Ai, o tiro de pressão no Brasil morreu. E o cara nem. É motivo para choradeira, na tua opinião? Olha, na minha opinião, não é motivo. Como você falou, tem pouco tempo que o calibre foi liberado, principalmente o 6,35 era o mais comprado, né, nesse momento. O que eu acredito que é tipo assim, a pessoa talvez, né, no geral, queria ter o 6,35 e após a liberação começou a se organizar para comprar, né, para adquirir. Eu tinha vontade de ter um 6,35 que passou. Mas tem um motivo
talvez eu acredito de tanta gente estar enfatizando, porque seria a possibilidade de adquirir um calibre maior, mesmo que não seja um calibre de competição, mas por satisfação, por ser um tiro mais bruto e tudo isso. Então, quando se liberou, na época, nem todos compraram, esperaram ver mais opções de carabinas, e quando começaram a se ajeitar a comprar, veio a restrição, ou quem comprou, entrou a restrição, e aí, se não vai poder usar, acabou, como se diz, não é ter um peso morto num período, até a gente ver tudo que vai acontecer, e até ver se vai ter um vira-volta ali. Então, mais por isso, eu acredito, né? Leonardo, e você? Por que tá tendo essa choradeira tão grande do pessoal? Charles, um determinado grupo, que é quem comprou a 635, quem tem essas armas, eu até entendo, porque é um investimento alto, principalmente que a maioria delas era PCP, né? Teve até algumas vendas de carabinas Spring, mas a grande massa de 635 vendida no Brasil foram de PCPs, e as de calibre maior, mais ainda. E PCP, todo mundo que está no mundo aí sabe que não é um investimento baixo, é um investimento considerável. Então eu acho que tem um grupo que realmente está preocupado por conta do que colocou de dinheiro nesse tipo de equipamento. E aí as restrições vêm causando uma certa instabilidade que pode colocar em risco todo esse investimento. Mas eu acredito que a outra parte está um pouco ligada ao que a Vanida falou. Como foi uma restrição muito grande colocada de uma vez, gente, jogaram essas carabinas no mesmo patamar de um fuzil T4. Foi praticamente isso que fizeram, né? Na hora que transformaram em restrito, puseram lá no mesmo pacote. Ó, isso tudo aqui é a mesma coisa. E, na verdade, a gente sabe que arma de pressão não é a mesma coisa. Até hoje, na verdade, eu não entendo muito bem essa restrição baseada em calibres no Brasil, enfim. Mas eu acho que as pessoas acabaram se assustando porque uma porteira que estava se abrindo, de repente, bateu na cara de todo mundo. E aí todo mundo também está achando que existe um certo risco, uma certa tendência a desestabilizar outros aspectos do tiro. Por exemplo, tem uma grande dúvida sobre lunetas, apesar das lunetas ainda estarem tranquilas nesse momento, tem sempre essa questão de voltar às restrições que haviam sobre lunetas, tem o medo de próprios calibres menores passarem a exigir certo tipo de restrição, o que eu também não acredito pelo volume de equipamentos que tem disponível hoje no Brasil nesses calibres. É muita arma 4,5 e 5,5, gente. É muita. Né? O Charles sabe aí, né? Os números são espantosos, cara. É uma coisa assim, não daria para o governo reabsorver tudo isso. Então, eu não acredito que vá haver esse tipo de restrição, mas eu acho que tem muita gente com esse medo também, Charles, de a restrição só ir apertando. E é por isso que existe essa coisa e acabou o tiro, agora eles vão demonizar o tiro, eles vão criminalizar tudo ligado ao tiro. E é um medo que é trazido por essa batida de porta na cara, né? A gente vinha numa ascendente, e aí tem o fator psicológico, se você vir numa ascendente, te der uma porrada, você ir para descendente de volta, né? Então acho que tem esse pouco desse fator psicológico. Falando de, então, provas, o Leonardo entende, ele adora falar as provas, arma de gosta, prova, né? A gente gosta de prova, é choradeira de prova. Sim. Hoje mesmo não existe, né? Você conhece alguma prova, tirando provas locais, né? Coisas bem localizadas, mas provas maiores, campeonatos maiores que aceitam calibre, por exemplo, 6,35? Olha, o maior campeonato que eu conheço que aceita 6,35 não é nacional, é o Extreme Bench Rest nos Estados Unidos. Mas é bom a gente ter claro uma coisa, a gente calibre 6,35, 7,62, 9mm na pressão, é uma coisa muito dos Estados Unidos. Muito dos Estados Unidos. O Brasil entrou na onda aí porque a gente não tinha restrição de energia. Mas se você analisar, por exemplo, na Ásia, na Europa, que existem as restrições de energia, cara, é raríssimo o calibre 6,35. Tanto é que você pega as maiores marcas europeias, todas elas trabalham seus projetos em cima do 4,5 e do 5,5. Quando soltam uma arma 6,35, ela é específica para o mercado americano. É o caso da FX, que fabrica algumas 6,35 para o mercado americano, algumas Big Bore para o mercado americano. Mas não é uma coisa que é típica da Europa, é típica da Ásia.
Então, assim, eu acho, nem típico da América do Sul, viu? Porque a América do Sul também tem vários países que têm restrição de energia. Mas eu acho que isso é uma coisa muito americana, os calibres 635. Então, eu acho muito pouco provável, Charles, que surjam provas de nível mundial, de classe mundial, né, que utilizem calibres desse porte, por conta que não é uma coisa generalizada, é uma coisa realmente rara no mundo. Então, a gente está reclamando às vezes aqui, porque agora nós temos restrição de calibre. Gente, a gente tem que agradecer de não ter restrição de energia, tá ótimo. Entendeu? Porque no mundo inteiro a restrição é de energia, e isso acaba restringindo o calibre. Você sabe, né? No mundo inteiro é 7,5. Se o pessoal não sabe, eu vou contar aqui para vocês, tá, gente? A maior parte dos países do mundo está limitado entre 7,5 e 16 joules de energia. A maior parte. Alguns estão limitados a 24, 27. Então, assim, até pro calibre 5,5 é difícil. Se você for ver, porque você sabe, 27 joules pro calibre 5,5 já é uma energiazinha meio limítrofe, né? Uhum. E o pessoal não entende isso, que no mundo todo as restrições são até mais pesadas do que aqui, se você for pensar. Porque a energia limita o calibre. E a energia limita todas as possibilidades também em cima de certos calibres, como o 5,5. Tanto é que as categorias mundiais de classe global são limitadas, né? A Heavy Varmint do WRBF, que é, teoricamente, a mais pesada, né, do WRBF, é uma categoria limitada a 27 joules. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, Charles, um universo para provas do calibre 635 de classe mundial. É o que você falou. Se houver, vai ser um negócio muito local. Porque em nível de classe mundial e nem de classe nacional, porque a classe nacional tende a seguir as provas de classe internacional, eu acho muito pouco provável que surja alguma coisa nesse sentido, pelo menos não nesse momento, com o cenário global, né, das armas de ar comprimido. Ivanilda, em época de crise, o melhor é a gente continuar atirando, mas fazendo isso de uma forma mais econômica. E claramente o calibre 4,5 é mais econômico. Hoje a gente tem mais ou menos no Brasil uma relação mais ou menos assim, gente. Tanto faz o calibre que você usa. A lata custa mais ou menos o mesmo preço. O que varia é a quantidade de chumbos naquela lata. Então, vamos colocar, grosso modo, aí uma lata de chumbo que custe, sei lá, R$30. Se for calibre 6,35, geralmente vem aí uns 150 chumbos. Se for no calibre 5,5, 250. Se for no calibre 4,5, 500 chumbos, porque a lata é a mesma, o tamanho é o mesmo. Como varia o tamanho, vai variar também aí como se diz, vai variar também a quantidade de chumbo que está lá dentro. Aí muita gente fala assim, mas chumbo 6,35, 4,5, quer dizer, putz, perto do 5,5 já é pequeno, perto do 6,35, então é pequenininho, parece um grão de feijão, mas não é legal, mas não é divertido, mas não tem possibilidades. Aí eu te pergunto, vale a pena atirar de 4,5? Você que atira prioritariamente nesse calibre? Nossa, com certeza, em todos os aspectos, tanto econômico, né, porque realmente a diferença de preço é muito grande. Uma lata de chumbinho, eu atirando 4,5 são 500, Fabiana é 250 na 5,5. Então, ou seja, eu atiro o dobro dele. E outro, o 4,5, o que restringe ele é o que você vai fazer. Assim eu vejo, quando a gente vai para o sítio junto com os meninos da impressão, eu vou com a minha 4,5 e brinco, me divirto de igual para igual até 30 metros com a minha B12. Coloca o alvo giratório, a gente coloca várias coisas diferentes e ali você vai se divertindo. A 25 metros você consegue buscar uma precisão, você consegue brincar mais, tipo assim, não, eu quero ver, acertar objetos menores. Você consegue tranquilamente, independente da carabina que você tem. Então, falando de custo e de realmente se você consegue fazer muita coisa, isso aí todo mundo vê, todo mundo faz o tempo todo. Você consegue muito com 4,5. E
Fora que você tanto pode estar voltado para a competição, o 4,5 eu acho que está em todas as modalidades, como você pode estar voltado somente para a satisfação pessoal. Então, gente, o 4,5 não deixa nada a desejar, nada, nada, nada. Eu canso de sair aqui, Fabiano fala comigo, Vanilda, leva uma 5,5. Eu até levo, mas eu não vejo a obrigatoriedade da necessidade dela, de uma 5,5. Por quê? Eu consigo sair tão feliz quanto todos com uma 4,5, tanto a minha B12 quanto a de CO2, que também é 4,5. Então, ou seja, é você que dá o limite do seu prazer em atirar. Eu diria mais ou menos isso. Então, gente, 4,5, pode comprar quem não tem, pode sair para onde quiser para poder se divertir ou para treinar, que você vai sair realmente muito satisfeito. Essa é a minha posição. E eu realmente sou focada em atirar 4,5, é o que eu gosto. Leonardo, você é apaixonado pelo 4,5, né? É o calibre que você prefere, né? Sim, meu calibre de preferência. Apesar de eu estar competindo hoje com uma 5,5, porque eu estou priorizando uma prova de 50 metros, né? Mas o meu calibre favorito é o 4,5. Inclusive, se você somar minhas armas aqui, eu tenho 4, acho que 4, 5,5. O resto é tudo 4,5. Né? Eu prefiro, eu acho um calibre muito mais estável em termos balísticos, principalmente para até 50 metros. Eu diria o seguinte: o 5,5 começa a ultrapassar o 4,5 de 50 metros. Ali nos 50 metros começa a ficar pau a pau os dois. Mas até 50 metros eu acho o 4,5 muito melhor. E, inclusive, para atirar, eu acho que ele é mais preciso. Ele tem uma capacidade de penetração maior que o 5,5 na maioria dos casos, porque é um calibre mais com uma seção transversal menor. Então é um calibre bem interessante. Eu particularmente gosto. Tá? Acho que facilita muito, diminui o consumo de ar da arma no caso das PCP, deixa a arma mais leve para armar e para trabalhar no caso das Spring. Você consegue trabalhar com níveis de energia mais tranquilos e fazendo a mesma coisa que você faz com níveis de energia mais altos. E com balística muito superior para o mesmo nível de energia. Então, assim, eu particularmente prefiro o 4,5 para a maioria esmagadora das coisas. Porque, se você for ver, Charles, o tiro acima de 50 metros, ou de 50 metros para cima, ele não é o mais comum para a maioria dos atiradores. A maioria dos atiradores atira menos de 50 metros. Não sei se vocês concordam. Eu vejo isso. Você vai sair com o pessoal, vai atirar com o pessoal, tá todo mundo normalmente atira menos de 50 metros. É menor, vamos dizer assim, 80% do tiro acontece a menos de 50 metros. 50 metros. Quem tem 50 metros para atirar é privilegiado. A média dos atiradores. Nossa, tem que cortar meu cabelo, essa frente. O meu também tá uma merda. Tá uma coisa. A média de distância que os atiradores no Brasil têm disponível é 20 metros. Não chega nem a 25. É de 8 a 20 metros. A média para a maioria, assim, vamos dizer aí, 70% dos atiradores atiram nessa. Vamos dizer aí, de 8 a 25 metros. Sim. Mas é isso mesmo. Eu não vejo muita gente atirando a 50, de verdade. Nem nos clubes que tem espaço eu vejo as pessoas atirando a 50. É raro. Entendeu? Não é o mais comum. O mais comum é o tiro mais curto. Mesmo em prova, por exemplo, o que é o mais comum? Cara, quase todas as provas de ar comprimido são até 25 metros. Tem uma prova que é 50 metros. Uma. Em todo o universo de provas de oficiais, né, vamos dizer assim, das provas oficiais, em todo o universo das provas oficiais, o limite é 25 metros. Entendeu? E no tiro em casa, mesmo em campo, para quem usa para caça, você não fica fazendo tiro longo com arma de pressão. Até porque a arma chega já sem energia na certa distância. Então, assim, há um trabalho, às vezes as pessoas imaginam que elas precisam de muito mais do que elas de fato precisam. E nessas distâncias até 25, 30, 40 metros, cara, o 4,5 supera o 5,5 em todos os aspectos. Entendeu? Então eu acho que às vezes as pessoas ficam procurando coisas que elas não precisam e que tem um custo muito maior para elas. Então quanto mais experiência eu tenho, menos arma 5,5 eu tenho, mais 4,5 eu tenho. Essa é a relação. Porque eu saí disso também, viu, Charles? Eu não vou dizer que eu não passei por isso, tá? Eu comecei com 4,5, comprei uma 4,5, aí depois, que na minha época que eu comecei, basicamente só tinha 4,5, 5,5 era muito raro, né?
E aí, a primeira oportunidade que eu tive, nossa, 5,5, comprei uma 5,5. Aí eu enchi a mão de 5,5. De repente eu tinha muito mais arma 5,5 do que 4,5. Aí eu comecei a perceber, não é bem isso que eu quero. Aí eu comecei a esvaziar 5,5, fiquei só com o que eu precisava de 5,5, que é focado no tiro de mais longa distância, e comecei a olhar com mais atenção pro 4,5 de volta. Então eu passei por esse caminho, né, do querer crescer o calibre e depois reduzir o calibre de novo. E hoje, quanto mais eu trabalho com a arma, mais eu mexo, mais eu gosto do 4,5. Eu acho que é um calibre que, para quem curte precisão, até 50 metros, é um calibre fantástico. Inclusive, eu estou preparando uma arma de 50 metros. Eu estou transformando a minha S200, como eu peguei a Steyr para trabalhar com 16 joules, eu vou transformar a S200 numa arma de 24 joules e meio. Então eu vou passar ela para 50 metros. Agora, Ivanilda, aí o cara fala assim, beleza, então o 4,5 tem vantagem, é mais barato, então com o mesmo valor de lata de chumbo praticamente, eu no 4,5 atiro o dobro do que eu atiraria no 5,5 e 3 ou 4 vezes, de 3 a 4 vezes mais que no 6,35, então eu vou poder atirar muito mais. Eu tenho uma distância mais curta de tiro. O que ele pode praticar? O que você indica para ele praticar que é desafiante, que é divertido no 4,5? Então, é o que eu passo aqui, né? A minha distância hoje, enquanto eu estou nessa residência aqui, está sendo 12,5 metros. Para onde eu vou vai ser 9 metros. A gente mediu, então eu vou ter 9 metros. E quando você tem uma distância curta, sim, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o local que você vai atirar para que o chumbinho não volte. Pronto, você determinou o local, fez o seu para-balas seguro e tudo, cara, aí o céu é o limite. Você pode colocar desde uma tampinha para você estar derrubando as tampinhas, você pode colocar alvos, aqueles alvos giratórios, rotatórios. Eu brinco muito aqui, até tinha falado uma vez, acho que foi até você que comentou, Leonardo, eu uso lixa, essas lixas orbital que tem aqueles furinhos, eu penduro ela para tentar acertar o mais próximo ou tentar passar aquele buraquinho da lixa, né, das lixadeiras. Nossa, que legal, cara, eu nunca tinha visto isso, muito legal. Cara, é muito legal, você coloca, depois de usou, não tem, você vai jogar fora, você amassa. Sim. E ela tem os buraquinhos que é para poder estar sugando, né, o pó quando você está lixando. Você tentar atirar ali dentro. Então, ou seja, você tendo uma distância curta, desde que seja um local seguro, que é o que eu sempre falo, né? Por exemplo, hoje minhas crianças já são grandes, então, mas eu tenho dogs que ficam do meu lado, eu tenho 2 deitados aqui agora. Então, você preocupou, primeiro ponto com a segurança, o restante, filho, você pode brincar muito. Aí é você que vai determinar. Quando a gente pinta com tinta spray, tira aquela tampinha, ela é pequenininha, coloque em várias posições para ver se você consegue estar alinhando o tiro. Então, ou seja, você tem um espaço curto, olha ao seu redor, qualquer coisinha que você tiver, você vai se divertir muito, muito mesmo, e com certeza, depois podem até comentar aí se realmente conseguiu achar diversão numa distância curta, porque é muito gostoso e prazeroso atirar em longa distância. Eu falo isso, que quando eu estou lá na impressão, eu vou junto com o pessoal lá, a 35 metros, aí quando você achou a compensação e começou a atirar, cara, te dá uma sensação muito grande. Mas quando você tem totalmente disponível essa metragem menor, e você descobre como brincar ali com pequenas peças, nossa, você acaba se descobrindo mais, né, uma capacidade de atirar cada vez em alvos menores, a conseguir atirar em uma dimensão tão curta em que mal vai passar o chumbinho. Então, é você e sua carabina. E a lata de chumbinho, que sai muito mais em conta, filho, é só diversão mesmo. Então, vale muito a pena. Você consegue descobrir muitas coisas. Um brinquedo velho do filho, coloca lá para poder atirar nele. E assim vai. Eu sempre acho que a diversão é a gente que faz. Gente, deixa eu justificar aqui rapidinho, Charles. Sabe por que eu estou tão escuro assim? Acordei muito cedo. Estou nessa
transição de mudança de casa e numa rotina de trabalho diferente. Então, mulher, você sabe, a cara fica, por mais que eu já levantei cedo, então eu com o rosto, assim, aquela cara meio inchada, eu falei com o Charles, vou ficar no escuro. Então é mais por uma questãozinha de vaidade, de estar no escuro mesmo, pelo olho inchadão que estava, porque agora já são 8 e pouca, 8h40, 8h50, mas era mais cedinho, tá, gente? É só por isso. E com vocês tivemos aí uma legítima desculpa de vampiro. É, interessante. Mas vamos lá, Leonardo. Dicas suas para o pessoal que quer atirar ou tem para atirar até 50 metros com calibre 4,5. Poxa, eles não tem nada de muito diferente do que a gente faz com os outros calibres. Na verdade, eu então acho tá que bom, obrigado. Não tem nada diferente, você não tem nada para falar, é isso. Na verdade, é Pô, tirar... Leonardo, anima o pessoal, cara. Você já vem me falando, não tem nada diferente, o cara já dá aquela brocha. O cara, nossa, Leonardo, dá suas dicas. O cara, agora o cara vai passar. Ah, não tem Eu nada vou buscar diferente. uma lixa. Peraí, eu vou buscar uma lixa. Charles, Puta, passa vai ficar 50 metros. lixando as unhas durante a live. Pô, Leonardo, Não. anima o pessoal, cara. Não, eu acho o seguinte, Charles. Vai, vamos lá. Vou começar de novo. Tá bom. Vou lá. Animar o pessoal, cara. Não é tudo. É a mesma coisa. A outra foi buscar a lixa. Vamos ter que ficar esperando agora. Ela foi buscar a lixa que ela quer mostrar pra gente, Charles. Meu Deus Entendeu? do céu. Ela quer mostrar pra gente. Não é a lixa de unha? Não, é a lixa que ela tira. Ô, Charles, você não tá prestando atenção, Chumbocast? Não. Eu pensei que era brincadeira. Não é brincadeira, cara. É sério, olha isso. Não, gente, eu achei muito interessante também. Eu achei bem interessante. É porque todo mundo tem uma lixa em casa. Olha isso. Aqui é porque eu já acertei tudo na frente. Eu coloco esses alvinhos que... Meu Deus. E aqui vamos a parte de trás. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Não, senta, sossega, Evanilda. Sosseguei, voltei pro escuro. Tá, vamos lá. Leonardo, e para o pessoal aí que atira aí até 50 metros, e o que você diz para o que eles podem se desafiar? Existe desafio, existe técnica? O que o 4,5 oferece e exige do atirador aí até 50 metros? Olha, o que eu acho que o principal que o 4,5 oferece é uma curva balística superior, tá? Se você considerar aí níveis de energia equivalentes, a curva balística do 4,5 é superior. Agora, o que acontece, Charles? O 4,5 tem algumas coisas que você pode até levar em consideração, que é, por exemplo, a escolha de um chumbo mais pesado. Você vai tirar 50 metros, o ideal é que você trabalhe com chumbos mais pesados, prepare sua arma para chumbos mais pesados. Chumbos aí acima dos 8,4 grains, indo para os 10 grains, seria o ideal, tá? Evitar chumbos muito leves de 7 grains e meio, porque acaba ficando uma perda de energia muito grande até o alvo, né? No calibre 4,5, essa perda acaba sendo maior do que no chumbo mais pesado. Eu escolheria, nesse caso, então, chumbos mais pesados. No 5,5, a gente acaba não tendo tanto esse problema, porque a gente já trabalha com chumbos de 15 grains para cima. No 5,5 é mais difícil pegar chumbos abaixo de 15 grains para tirar 50 metros. Agora, no 4,5, eu já vi muita gente tentando com, por exemplo, Gamo Pro Magnum. Gamo Pro Magnum é um chumbo muito leve. Mesmo que você pegue uma caixinha boa, selecione e não tenha aqueles problemas do Pro Magnum, ele não vai trabalhar bem, porque ele é um chumbo leve. Ele vai acabar sendo muito afetado por vento, por perda de velocidade, e isso acaba prejudicando o tiro. Então, assim, a maior dica que eu posso dar para o pessoal do 4,5 que quer atirar longe é escolher um chumbinho mais pesado, tá? Mas de resto, eu acho que são só vantagens, viu, Charles? Eu prefiro a curva balística do 4,5, eu prefiro o custo do 4,5. Em geral, as armas 4,5 também trabalham melhor. Se você pegar principalmente as armas europeias, Charles, isso é uma coisa que ninguém para pensar. Mas na Europa, o limite de energia é na faixa de 24 joules, nos países onde é mais liberado, tá? Na maioria dos países está na faixa de 16. Então, para que calibre que você acha que as armas, que as fabricantes têm maior experiência de desenvolvimento? 4,5. Tá? Por quê? Porque é o calibre certo para 16 joules, para 7 joules e meio, é o melhor calibre.
Então, na Europa, se você for ver, a maior parte dos fabricantes tem uma experiência muito grande no desenvolvimento de equipamentos 4,5. E os 5,5, principalmente os calibres maiores, são calibres onde eles engatinham no desenvolvimento. Então, especialmente nas armas europeias, nos canos europeus, vocês vão perceber uma coisa interessante. O 4,5 normalmente tem uma performance superior ao 5,5. Agora, temos também o calibre 5,5, que é o meu preferido. Eu tenho ótimas, excelentes armas 4,5, que eu gosto muito, super indico o calibre 4,5, mas eu pessoalmente gosto do calibre 5,5. Até porque eu tenho mais distância para poder atirar. E acima de 50 metros, eu acredito que o Leonardo vai concordar comigo, o calibre 5,5 leva vantagem, né, Leonardo? Leva. Não, acima de 50 metros aí já começa a Hoje, ficar difícil. hoje a pista aqui do clube que eu sou sócio, eu atiro, gravo os vídeos, ela tem 105 metros até o paredão. Agora finalmente fizeram lá a drenagem, agora tiraram aquele brejo lá, depois deu muito reclamar, fizeram a drenagem. Vou poder voltar a atirar nos 105 metros. E então, agora ela vai até 105. Então, até 50 metros, eu atiro com 4,5. Eu tenho armas muito boas no 4,5. Até que no clube dá para atirar de 4,5 a 105 metros, porque do 50 ao 105 tem 2 paredões, né, Leonardo? Ali, então, não tem muita coisa. Até a corrente de ar é um pouco mais bem comportada, dá para lidar. Mas temos também o calibre 5,5. E o calibre 5,5 é tão abundante em termos de variedade de armas e chumbos do que o calibre 4,5. E temos excelentes armas calibre 5,5, excelentes chumbos calibre 5,5, que para quem quer, na distância curta e média, uma pancada mais forte, ou quer uma precisão melhor dos 50 metros para adiante, a gente tem também o calibre 5,5, que é muito bom. Nisso, né, Leonardo, o cara pode nadar de braçada, né? Sim. Eu acho que o 5,5 é fantástico, cara. Particularmente. Para distâncias maiores. A gente tem aqui o espaço. Agora, agora vem aquela pergunta. Essa eu vou falar, eu vou deixar a Ivanilda responder primeiro, para o Leonardo pensar na resposta, para ele ser mais tranquilo na resposta. Porque o Leonardo, ele é meio catastrófico. Desde pequeno ele é catastrófico. Ivanilda, o mundo não acabou para quem tem esses calibres. O cara que tem um calibre 6,35, que ele é um momento dele ficar de boa, guardar a arma dele, dar aquela lubrificada na arma dele, preferir deixar ela guardadinha e usar os calibres permitidos, né? E não também, vou jogar minha arma no rio, vou enterrar no meio de um campo, vou passar de carro correndo na frente da delegacia e jogar ela lá na frente. Não é o caso para isso. Mesmo se for restrita agora, dá um tempinho, não precisa desespero. O pessoal tipo assim, ou quer resolução do problema, ou acha que o mundo acabou, né? Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Como ela foi liberada há pouco tempo, pode ser que isso tudo mude e ela volte a ser liberada. E outra, igual você falou do calibre 5,5. 5,5 vai te entregar o que o 6,35 não tão quanto, mas te entregava. Depende do espaço que você vai ter. Mas deixa guardada. Se você tiver um espaço interno, com segurança, não sei se poderia, mas se eu tivesse uma 6,35, eu, pelo menos, a cada 15 dias, faria ali uns 5 disparos só para estar tudo bem com ela, guarda, fazendo a limpeza para não dar nenhuma corrosão, nenhum nada, e bora atirar no caso, quem gosta de 6,35 vai se dar super bem com 5,5. Você tem um espaço para atirar com 5,5, vai no 5,5. Você não tem que criar esse desespero agora, porque está tudo muito recente.
né? Então, deixa bater o martelo, deixa ver tudo o que aconteceu, deixa ver como que realmente vai ficar, se vai voltar a liberar ou não, para depois tomar qualquer decisão. Até mesmo porque eu acredito que não vai poder ser comercializado agora, então você deixa quieto seu investimento. Deixa ele ali, como se diz, guardadinho e parte para as outras que você tem. Com o 4,5 você vai se divertir muito, com o 5,5 você tem uma distância maior para poder atirar, você vai conseguir atirar muito. Então, não vai, como se diz, acabar a sua vida. A não ser que você só tenha uma 6,35, eu acredito que não seja o caso, né, de muitas pessoas. Ou, se for o caso, adquira a 5,5, 4,5, que ela está disponível, venda normal, tudo normal nesse momento e que continue assim, né, em prol do esporte. Leonardo, o que você acha? Charles. O cara que já tá pensando em sair de casa de madrugada, escondido, com uma capa, para ir no rio mais próximo, na surdina, e jogar a arma dele embrulhada num saco plástico preto dentro do rio, com uma bigorna, para que... Charles, eu não recomendo. Vou te falar por quê. Ainda bem que você não recomenda. O pior é se você virasse e falar, é uma boa ideia. Não. O que acontece, Charles? Eu vejo o seguinte para essa situação, cara. Primeiro, existe uma previsão no decreto que foi lançado de regularização dessa situação dessas armas, porque o artigo 79 prevê que vai continuar aberta a possibilidade de uso desses equipamentos para quem já tinha. A grande questão aí, Charles, é que a pessoa vai ter que documentar o equipamento e se documentar para isso, sob a ótica do que está no decreto hoje. Então, assim, eu vejo que a pessoa que está nessa situação pode pensar em duas frentes nesse momento, tá? O governo já anunciou que vai ter programa de recompra. Então, quem não quiser se regularizar, provavelmente vai ter essa possibilidade de recompra do governo, tá? Porque o Ministério da Justiça já está separando, inclusive, orçamento para recomprar armas de calibre restrito que o pessoal não vai conseguir manter. E a outra coisa que ainda existe nessa possibilidade é que, como tem na legislação essa previsão para que você possa manter, mesmo sem ser atirador nível 3, provavelmente você se enquadrando nos critérios para ter um equipamento restrito, que é tirando o CR e regularizando a arma no exército, você vai conseguir mantê-la também. Então, assim, não é uma questão de jogar fora, é uma questão de se preparar para uma escolha de Sofia, caso o decreto não venha a cair também, porque existe uma discussão hoje no Legislativo, né, de derrubar esse decreto. Tem uns 3 ou 4 projetos andando nisso, né, Charles? É mais ou menos por aí, né? Que tem no Legislativo correndo aí com essa expectativa de derrubar esse decreto. Se ele cair também muda tudo, porque a legislação do Brasil, vocês sabem como é que é, né? É uma novela. Mas então eu vejo essa possibilidade, assim, a pessoa vai ter, no mínimo, essas duas possibilidades de regularizar via tirar a CR e o CRAF dessa arma, né? Que na verdade aí já não sei como se vai chamar CRAF, né? Mas seria a mesma coisa. Antigamente era CRAF também, tá? Que você tirava. E antes do Bolsonaro tirar a restrição de calibre, quem queria ter esse tipo de arma tinha que ter CRAF dela. Ou você vendendo programa de recompra, entendeu? Então, assim, seriam as possibilidades que você teria. Você, pelo entendimento que eu tenho visto, tanto do pessoal da PF, quanto das conversas que eu tenho tido com outras pessoas, inclusive alguns contatos que eu tenho no Ministério da Justiça, o entendimento dessas pessoas é que a regularização será sim possível, tá? Tá aguardando portaria sair e terá também a possibilidade de recompra. Então isso aí está tudo em andamento, a gente tem que aguardar para ver como que vai ser feito esse processo, mas não é o caso ainda de se jogar arma no rio escondido, não. Tá? Eu acho que é um caso de esperar. Exatamente. É o que o povo, o pessoal tende, né, Leonardo, a ser muito precipitado, né? Sim. Sim. Agora é uma questão de se informar. Charles, a única coisa que eu faria nesse momento, se eu tivesse uma 635, que eu não tenho, e eu não tivesse CR, que eu tenho, eu iria atrás de CR se eu quisesse manter a arma. Não, isso é uma boa, né? Quem puder. Você pensa, ô Ivanilda, te interrompendo, Leonardo, você pensa em tirar o CR, Ivanilda?
para tipo assim, mesmo que você não vá para arma de fogo, mas para você ter uma tranquilidade de atirar de pressão? Nesse momento, não, porque os calibres às quais a gente tem e a gente pratica não está restrito, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente nunca cogitou, né, eu e o Fabiano, atirar CR, porque não é o nosso intuito migrar para arma de fogo, mesmo por esporte, então, assim, não penso. Se fosse o caso de só poder atirar, só poder praticar o esporte que tem CR, aí sim eu entraria com toda a documentação para tirar, porque eu não vou deixar de praticar o esporte mais, né? Mas, no geral, já que as 4,5, 5,5 continua normal, e são os calibres mais usados para a prática, né, do tiro esportivo, não tenho, não penso, não tenho interesse em tirar, nunca cogitei. Agora mas continua o teu raciocínio, o Leonardo, após o aparte da Ivanilda. Não, é isso, Charles. Eu acho que eu tiraria o CR hoje por uma questão, se eu tivesse nessa situação, por uma questão de tempo. O governo não costuma dar muito tempo para regularizações. E se mantendo a legislação como está, o Estatuto do Desarmamento é claro que precisa de certificado de registro para armas de uso restrito. Então, não tem nada, nem portaria do Exército, nem nada que possa suprimir isso. Então, na verdade, as pessoas que têm 9mm, 762, 635 vão precisar ter CR para ter esse tipo de equipamento. Se mantiver tudo do jeito que está hoje, essas armas sendo consideradas restritas. Só que o CR é uma coisa que demora tempo para tirar. Quem já tirou sabe. O meu demorou 6 meses quase para sair. Então depende muito da boa vontade do Exército, depende de uma série de fatores. A gente nunca sabe o tempo que o governo vai dar para você regularizar. A gente sabe que ele vai dar a possibilidade, mas a gente nunca sabe o tempo. Então eu acho que ter o CR, num caso desse, para quem quiser manter a arma, pode ser uma coisa que vai ajudar a pessoa a conseguir atender os prazos que vão ser dados aí para eventuais ajustes. Então, eu, no lugar de quem tivesse aí uma 635 e não tivesse CR, estaria preocupado em tirar o CR nesse momento se eu quisesse manter minha arma. Tá? Eu faria isso. Até porque é interessante, né, Charles? O CR abre margem para muita coisa. A gente não sabe como vai ficar a questão dos clubes de tiro, né? Tem uma discussão aí, uma interpretação do decreto sobre clubes de tiro também exigirem CR mesmo para tirador de pressão, para poder entrar no clube, enfim. Tem uma série de coisas aí que estão pendentes de interpretação que a gente não sabe como vão ficar. E é melhor não ser surpreendido, né? Melhor não ser surpreendido, melhor você estar precavido, né? Agora vamos lá, para a gente encerrar essa live. Não é uma live. Agora, a gente encerrar esse episódio do Chuvocast. Gente, deixa eu só explicar uma coisa para o pessoal entender, Charles. A gente grava o Chuvocast na mesma plataforma da live. Exatamente. Então, por isso que às vezes dá confusão a gente fala live aqui, porque é a mesma plataforma. Mas vamos lá. Leonardo, você acha que os preços tanto das armas quanto dos chumbos 4,5 ou 5,5 irão aumentar por conta aí de muita gente que estava em calibres maiores ou mesmo no fogo migrarem para o tiro de pressão permitido? Olha, Charles, eu não sei, eu não sei te responder isso, porque eu não sei qual que vai ser o volume da migração, né? É muito difícil prever isso, né? Eu sei que normalmente quando você tem uma oferta grande, uma demanda baixa, você tem a queda de preço, e o inverso também é verdade. Eu só não sei se vai haver uma grande migração do fogo para o ar, porque para quem já tinha fogo, vamos pensar, o artigo 79 protege quem já tinha fogo de ar de calibre restrito. O cara vai poder continuar tendo a calibre restrito dele. No calibre permitido, nada muda.
Ainda há uma discussão agora no Congresso e também no próprio Ministério da Justiça sobre o nível de energia que eles restringiram, que eles acabaram restringindo muito baixo, pegaram até o 38, que é usado nas empresas de segurança, ficou restrito. E aí complicou a vida das empresas de segurança, entendeu? Então, assim, isso aí vai gerar ainda algumas mudanças. Eu acho que esse decreto ainda vai passar por algumas lapidações, entendeu? Porque criou-se muitos problemas nele, que não afetam só o mundo do tiro de pressão. Mas, de qualquer forma, eu não vejo uma pressão para o atirador de fogo mudar por conta do artigo 79. Que o artigo 79 ele deixa aberto essa possibilidade do cara manter o equipamento, entendeu? De uso restrito que ele já tinha. Agora, eu acho, Charles, que vai acontecer o inverso. Eu tenho sentido que as pessoas desanimaram do tiro. Eu acho que vai ter uma tendência maior do pessoal tirar o pé. Eu vi muita gente tirar o pé e desistir, pular fora. Gente que estava engrenando agora, começando, simplesmente largar a mão de tudo, parar com o plano que tinha plano para tunar arma para prova, para com tudo. Então eu senti, na verdade, que o decreto desanimou o pessoal, o que para mim foi uma coisa estranha, porque acaba não afetando tanto. Não é uma coisa, por exemplo, não mudou a minha estratégia para fazer prova, nem a minha dificuldade para fazer prova. Mas eu vejo que muita gente desanimou muito. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa. E esse desânimo eu acho também que é um contra-incentivo para o esporte no Brasil. Nós estamos vindo numa crescente do esporte. Se você pegar nos últimos 10 anos, cara, a gente tem o Felipe Ru. A gente levou o Mundial de Equipes e o Mundial da Light Varmint esse ano no WRBF. Então, assim, nós estamos com uma crescente de atiradores de ponta. Eu estava vendo muita moçadinha de 12, 11 anos, Charles, com um desempenho excepcional no tiro de pressão. Você comentou. Excepcional, coisa assim, cara, de ponta, sabe? A gente estava formando uma geração de campeões. E, de repente, esse desânimo todo afasta. Por exemplo, uma menina que eu estava vendo que estava com um resultado absurdo no WRBF, absurdo. A menina tira melhor do que a maioria dos atiradores de ponta adulto hoje. E a menina não está mais atirando por causa das restrições. Teve que parar porque, no entendimento do decreto hoje, é que ela, por ser menor de idade, vai precisar de uma ordem judicial para atirar. Olha a situação. E é uma promessa de uma categoria que está com muita chance de virar olímpica. Não sei se você sabe, o WRBF está a 4 países de virar categoria olímpica. Sabia disso, Charles? Não. Falta 4 países para o WRBF de fogo circular e ar comprimido virar categoria olímpica. Só 4 federações. Mas 4 federações no mundo de WRBF vinculadas já pode fazer. Então, assim, é uma coisa que a gente está no limite para virar categoria olímpica. E a gente está perdendo uma atleta de ponta. A gente está com atletas de ar comprimido de carabina de ar 10 metros, que é o futuro da Olímpica, parados também pela mesma situação. Pela mesma condição. Então, assim, esse desânimo que causou e essas dificuldades na base, eu acho que são um grande desserviço para o tiro. Né? E é a grande dificuldade que está tendo. E eu não acho que vai acontecer isso que você está falando, porque eu senti que, na verdade, teve uma freada. E não, a gente perdeu aquele impulso. O decreto tirou aquele impulso bonito que o esporte vinha tendo. Ivanildo, e você? O que você acha? Olha, é meio... Como o Leonardo falou, a gente não tem como prever se vai ter esse aumento ou não. O que eu vejo, assim, né, em cima de tudo que a gente vai lendo é que pegou o esporte e botou num balaio como se tudo fosse a mesma coisa. E não separou por categorias, por ser esporte, para você chegar a competir, igual o Leonardo acabou de falar sobre a garota. Você tem que começar a treinar desde cedo, como para você ser um ciclista, como para você ser competir em qualquer esporte, para você ser um dançarino, para você ser um ginasta, você tem que começar desde cedo. Esse desânimo talvez seja pela incerteza do que vem divulgando, né, nos grupos e tudo, informações cruzadas. O custo, eu acho também que vão aguardar para poder ver como vai ser, né, a compra, como vai ser a demanda. Então, também não é algo que eu imagino que a gente não consiga prever. Normalmente, teria um aumento de preço, que é o que sempre acontece. Mas tomara que não seja.
O que desanima em tudo isso é exatamente você não valorizar o que você tem de crescente no país, né? E não é só no tiro de pressão, talvez seja o que está mais sofrendo. A gente vê isso em tudo. Hoje em dia, quando você for falar de esporte, você vê que só o futebol é valorizado, o restante não. Sei que não tem muito a ver com a pergunta que o Charles falou, mas é uma realidade. É uma realidade que as pessoas não enxergam, que o esporte, ele salva famílias, ele salva vidas, ele salva crianças, e isso... mas você está falando de ser permitido uma pessoa de 12, 13, 15 anos estar treinando? Sim. Se você vê, esses dias viralizou aí uma panela de pressão que explodiu e machucou, ou seja, tudo depende da forma que você usa, tudo depende da forma que você encara e que você enxerga. O esporte é assim, se você encara, independente de qual for o esporte, como esporte, se você encara o tiro de pressão como vamos treinar, como categoria, a gente teria excelentes atletas como temos e crescendo cada vez mais. Mas quando não tem uma clareza, ou a pessoa não enxerga com clareza, ou os nossos governantes não conseguem valorizar como esporte, acaba se perdendo, ou seja, esfria, como o Leonardo acabou de falar. Isso em tudo, acaba dando aquele banho de água fria em algo que estava crescendo e dando nome ao país. Então, assim, mudando, né, totalmente da pergunta que o Charles fez, eu acho que deviam pensar um pouco mais. Nós, como atletas, eu sou iniciante, tenho 1 ano e meio que eu atiro, sou iniciante, mesmo já com a idade um pouco mais elevada, avançada, mas eu acho que cada um tinha que refletir e analisar, colocar cada coisa em seu lugar. O esporte é esporte, seja ele para competição, seja ele para distração, por isso tem um futebolzinho de várzea, da turma do trabalho, depois do emprego. Então, no geral, está faltando um pouco mais até de sabedoria dos nossos governantes para poder colocar cada coisa em seu lugar e restringir realmente o que causa risco à sociedade, não o que salva muita família, no geral, de tudo, entendeu? Então, gente, muita coisa para vocês pensarem a respeito disso. Tá ok? E nada de desespero, temos muito de tiro de pressão ainda. Gente, valeu por vocês terem assistido mais esse episódio do Chumbocast, ou ouvido, se você ouviu no Spotify ou assistido no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, deixe seu comentário a respeito desse assunto aqui embaixo. Será muito interessante ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. E a gente se vê no próximo, ou se ouve no próximo episódio. Até mais! Um abraço, mais, pessoal. Até mais. Nossa, vocês foram juntinhos. Se tivesse combinado, não seria tão simultâneo.